Muito bem, queridos, vamos neste vídeo trabalhar com composição de funções. Atenção, vamos rebentar aqui de ponta a ponta, desde a ideia do que é e como que nós vamos trabalhar com este assunto. Atenção que para este vídeo deixei aí uma ficha onde poderemos fazer o download e resolver os exercícios que começam na página 16. Atenção, são vários temas lá dentro da ficha, mas você vai ter que aplicar a questão de composição de funções, resolvendo os exercícios a partir da página 16 até aqui, deixa-me ver, até página 20. Atenção, vamos trabalhar com a questão de composição de funções sobre o ponto de vista de expressões analíticas e vamos também fazer aqui uma pequena análise gráfica. Temos aqui uns pequenos gráficos e aqui não vamos trabalhar com tudo isto, tá bom? Você vai poder trabalhar com estes exercícios. Nós vamos resolver este daí. Você vai poder trabalhar com esses exercícios lá sozinho, aí mesmo onde você se encontra, praticando, tá bom? Agora, se você conseguir rebentar mesmo com todos os exercícios, significa que você está aprovado quanto ao que diz respeito à composição de funções, tá bom? Agora, Pedro da Glória Valis, deste lado, minha missão é reduzir isto à brincadeira das crianças. Eu espero que no final deste vídeo você possa dizer isto aí com muita certeza de que realmente isto é brincadeira das crianças, ok? Bom, sem mais delongas, vamos aqui à aula. Muito bem, vamos começar primeiro a tentar entender ou compreender este negócio de composição de funções. É o seguinte, queridos, geralmente nós definimos uma função como sendo uma relação. Na verdade, uma função é realmente uma relação de A para B em que cada objeto de A possui sua única imagem em B. Isto é para quem, na verdade, conhece o conceito de definição de uma função, tá bom? Uma função é uma relação. É uma relação de A para B, ok? Nesta relação AB, ok? Eu defino uma determinada função f de x. Pode ser f de x, f de y, f de B, vai depender da variável. Mas vamos considerar aqui que aqui no conjunto A achamos as abscissas, o x, e aqui no conjunto B achamos aí os y que correspondem às ordenadas. Portanto, é uma correspondência x para y, cumprindo a condição para que seja a função. Veja o seguinte, este x para esta nossa função f nos dá um determinado y. Agora, se tivermos um novo conjunto aqui C, que para ser obtido não precisamos deste conjunto A, nós partimos daquelas imagens do B para obter as imagens do C. Ou seja, o que era y para a função f, para a nova função g, torna-se x para obtermos um novo y na função C. Tá bom? Um novo y na função C. Vou chamar até de y2. Portanto, a isto aqui nós chamamos de composição de funções. Sob o ponto de vista de definição, nós teremos que visualizar mais ou menos do gênero. Tá bom? Agora, eu vou traduzir isto à brincadeira das crianças e você vai arrebentar sim. Não entendeu o conceito? Não precisa emagrecer. Na prática, não será exigido o conceito em 99% dos casos. Portanto, o que você precisa levar em consideração? Toda vez que eu tiver uma função f de x igual a 2x menos 3, quando me é pedido f de 2, eu entendo que no lugar de x devo colocar 2. Se me é pedido f de 3, entendo que no lugar de x devo colocar aí o 3. Portanto, nesta expressão, no lugar de x, eu devo colocar aí o 3. Portanto, fica 2 vezes 3, ok? No lugar de x, colocou 3, menos aqui o 3. Vamos lá? 2 vezes 3 é 6, menos aqui o 3, isto será igual a 3. Ok? Mera coincidência. Agora, se fosse f de 0, significa que no lugar de x vou colocar o 0. Então, teria 2 vezes 0 menos aqui o 3. 2 vezes 0 é 0, menos aqui o 3 vai dar menos 3. E por aí vai, tá bom? Agora que você sabe este negócio, facilmente vai entender o que eu quero dizer quando digo f de k. Entende-se que no lugar de x devo colocar o k. Portanto, teria aqui 2 vezes o x, que é o k, menos aqui o 3. Certo? Certíssimo.
Portanto, se for f de g, o que é que você entende agora? Que é uma função f em que no lugar de x deve colocar aqui o g de x. Portanto, a isto daqui nós chamamos de função composta, ok? Função composta, certo? Portanto, por que isto é função composta? Porque é uma função f de x que vai depender de uma outra função aqui, g de x. Portanto, nós chamamos isto de uma função composta e que também vamos passar a notar isto aqui da seguinte maneira. É uma função f após g de x, ok? F após g de x é f no lugar de x colocar a função g. Bom, definições e conceitos em matemática eu sei que realmente fazem emagrecer, porque também já andei em trevas, tá bom? Já andei em trevas, mas estou aqui para trazer a luz de tudo. Vamos considerar que você tem uma função f de x igual a 2x menos 3, que é esta aqui, e tem uma função aqui g de x igual a, vamos considerar aqui, x sobre 2x mais 1. Vamos considerar também uma função h de x igual, por exemplo, a 3 elevado a x mais 1. Agora, se a questão pede a função g de x após f de x, neste tipo de questão eu devo entender o seguinte, que na função g, no lugar de x, vou colocar a função f. Cadê a função g? Portanto, eu começo a escrever o seguinte, que gof de x vai ser igual. Cadê a função g? A função g é esta daqui. Aí eu tenho x, depois aparece 2 vezes x, mais aí o 1. É preciso notar o seguinte, que no lugar deste x, eu vou colocar a função f de x, tá bom? Na função g, no lugar de x, coloque f de x. Portanto, aqui tem x, na função g, coloco f de x. Aqui tem x, também coloco f de x. Isto quer dizer que a função gof de x vai ser igual à função f de x. Cadê a função f de x? É esta daqui. Portanto, f de x é 2x menos 3. No lugar de f de x, coloco 2x menos 3. Dividido por 2 vezes o f de x. Abro parênteses, começo a escrever a função f de x, que no caso é 2x menos 3, e temos aqui mais 1. Agora, o que eu vier a fazer, na verdade, já não tem a ver com achar a função composta gof de x, porque aqui é só uma questão de simplificação. 2 vezes 2 dá 4x, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais aqui o 1 fica menos 5, tá bom? Uma questão de matemática básica. Tudo bem? Esta daqui é que é a função gof de x. Mas atenção que pode haver em casos em que você pede a função fof de x. Isto significa que devo achar a função f após f. Ou seja, na função f, no lugar de x, vou colocar a própria função f de x. Isto vai implicar no seguinte, ter que pegar nesta expressão de f de x, que no caso é 2x menos 3. No lugar deste x, ok? No lugar deste x, vou colocar esta função f de x. Vamos lá? 2 vezes f de x, que no caso é 2x menos 3. Atenção, a função f é 2x menos 3. Atenção, veja só como eu sou clássico ao escrever. Sempre coloco a função f dentro de parênteses, tá bom? Menos aqui o 3. Este vezes este vai dar 4x, este vezes este, menos 6. Isto chama-se propriedade distributiva, ok? Então, por favor, querido, não emagreça, tá? É só fazer menos 6, menos 3. Não emagreça. Eu quero ver o seu comentário aí dizendo que isto é brincadeira das crianças, tá bom? Agora, eu quero fazer uma coisa bem interessante aí deste lado. Veja o seguinte. E atenção, não saia do vídeo porque nós vamos ainda ter que analisar aí os 6 exercícios que eu separei. Veja só, se eu separei é porque os exercícios são realmente interessantes. Pare de pular este vídeo e preste atenção na aula. Vamos lá. Vamos lá achar, por exemplo, a função... vamos lá considerar a função h após f, tá bom? h após f no ponto 2.
tá bom? É uma função Hoff de 2. Bom, como é que eu deveria interpretar este negócio? Para achar a função Hoff no ponto 2, na verdade eu entendo o seguinte, que primeiro tem que achar a função Hoff de x, tá bom? Achar da função Hoff de x, no lugar de x, no fim terei que colocar aí o 2. Mas nós podemos contornar este negócio. Veja só, contornando este processo, eu consigo entender o seguinte, que é a função h, mas que no lugar de x vou colocar a função f, que no lugar de x vou colocar aqui o 2. Certo? Portanto, eu entendo que tem que achar a função f no ponto 2. Vamos lá. A função f é esta daqui. É f no ponto 2. Significa que no lugar de x, nesta função f, vou colocar o 2. Fica 2 vezes aqui o x, que deve ser o 2, tá bom? Menos aí o 3. Vamos lá? 2 vezes 2 é 4, menos aqui o 3 vai ser igual a 1. Banana. Portanto, isto significa que no lugar deste f de 2, eu vou ter que colocar aí o 1. Deste modo, ficamos com este negócio sendo igual a h, abrir parênteses. Aí, o valor de f de 2 que deu 1. Colocamos aqui 1, ok? Portanto, dá para observar aqui que nós teremos que achar agora o h no ponto 1. Cadê a função h? Aqui, tá bom? h de x é igual a 3x mais 1. Portanto, vamos pegar nesta função h e no lugar deste x, vamos ter que colocar o 1. Mais aqui o 1. Atenção! 1 mais 1 é igual a 2 e 3 elevado a 2 não é igual a 6. 3 elevado a 2 é igual a 9, ok? b ao quadrado é b vezes b. Há queridos que têm uma forte tendência de inventarem respostas. Tudo bem, ok? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Portanto, este é o conceito por detrás da função composta, por detrás da composição de funções. Portanto, agora que você compreendeu este assunto, vamos para as aulas práticas. Atenção, é aula prática mesmo, ok? É aula prática mesmo. Vamos lá, temos aqui o primeiro exercício. Atenção, são 6 exercícios só. Vamos lá. Ao primeiro exercício, sabendo que f após g é igual a 3x menos 7 e f de x é igual a 1/3 de x menos 2. Então, pede-se aqui a função g de x, ok? Deixa-me aproximar aqui. Não se esqueça de baixar a ficha nesta descrição, ok? Na descrição deste vídeo. Este exercício estamos a fazer parte da página 16, tá bom? Agora, vamos ter que aqui... Temos aqui uma questão, na verdade, meio que interessante. Por quê? Já foi dada aqui a função composta f após g de x, que é igual aqui a 3x menos 7. Ok? Foi também dada a função f de x, que é igual a 1/3 de x menos 2. Pede-se para acharmos aqui a função g de x. Atenção, este problema é bem diferente do que você achou antes. Antes, nós tínhamos a função f de x e tínhamos a função g de x e o objetivo era achar a função composta. Agora nós temos a função composta para acharmos uma das funções em falta. Isto vai ser também para as crianças, tá bom? Veja só o seguinte, altamente interessante o problema, mas bem fácil. Aqui significa que na função f, no lugar de x, colocamos a função g. Cadê a função f? A função f é esta aqui, que é 1/3 de x, ok? No lugar de x, colocamos a função g. Menos aqui o 2 igual, ok? Mantém esta expressão que no caso é 3x menos 7. O que eu fiz? Eu entendi isso aqui. f de g, ok? Significa que na função f, no lugar de x, vou colocar a função g. Então, esta daqui é a função f. No lugar de x, coloquei aí a função g. Por favor, não emagreça aí, tá bom? Não emagreça. Então, 1/3 de g de x vai ser igual o menos 2. Passa para lá, adiciona. Portanto, teremos 3x menos 7 mais 2. 1/3 de g de x vai ser igual a 3x menos 7 mais 2 é igual a menos
5. Agora, se você tem problema em resolução de equações de primeiro grau, por favor, não diga que isto é complicado. Simplesmente pause este vídeo, veja o vídeo em que eu explico equações do primeiro grau e seja bom nisto, tá bom? Agora, 1/3. Quando passa para lá, inverte. Teremos tudo isto multiplicando por 3 sobre 1 vezes 3x menos 5, tá bom? G de x vai ser igual a 3 vezes 3, que é 9x, este vezes este, que é igual a menos 15. Rebentamos. Esta é a função g de x. Vamos lá achar a alternativa. A alternativa 9x menos 15. Cadê 9x menos 15? É aqui a alternativa A. Top. Show de bola. 9x menos 15. 9x menos 15. Vamos agora para a segunda questão, que é o número 2. No número 2, nós temos uma questão totalmente banana, tá bom? Totalmente banana. Temos aqui f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a logaritmo de x mais 9 na base 3. Qual é o valor da função fog de 0? Portanto, tendo aqui a função f de x igual a 2 elevado a x e tendo a função g de x igual aqui a logaritmo de x mais 9 no ponto, perdão, na base 3, pedimos aqui a função f após g no ponto de abscissa 3, no ponto de abscissa 0, tá bom? No ponto de abscissa 0. Eu vou interpretar o seguinte, que pede-se aqui a função f após a função g no ponto de abscissa 0. Agora, o que eu consigo notar aqui? Que eu preciso achar o g de 0, tá bom? Então, vou achar primeiro o g de 0. G de 0 vai ser igual. No lugar de x na função g, que é esta daqui, terei que colocar o 0. Portanto, fica log de 0 mais 9 na base 3. 0 mais 9 é igual a 9 na base 3. Resolver um logaritmo é só uma missão. Fazer com que este número seja igual a este. Portanto, neste caso, entendo que 3 pode ser obtido, 9 pode ser obtido por 3 elevado a 2, na base aqui 3, ok? Uma vez que estes dois são iguais, o expoente é o resultado. O resultado deste logaritmo é 2. Portanto, eu compreendi agora e cheguei à conclusão de que este negócio é igual a 2. Portanto, ao invés de colocar g de 0, vou colocar aí 2 no lugar de g de 0, ok? Agora, continuando, dá para notar aqui que é só achar o f de 2. Atenção, a função f é esta daqui. No lugar de x é só colocarmos o 2. Fica 2 elevado a x, que no caso é 2. 2 elevado a 2 é 4. Rebenta, tá bom? Rebenta. Faça isto com todos os outros exercícios, mas agora marque a alternativa C comigo, tá bom? Temos uma outra questão aqui na questão número 4, que para nós é a terceira questão resolvida na parte prática, tá bom? O vídeo está em 2 partes. Vamos lá. Temos o seguinte, considere a função f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, as raízes da equação f de x após g de x, perdão, f após g igual a 0 são inteiras, negativas, racionais, inversas, opostas. Bom, queridos, isto aqui vai também ser brincadeira das crianças. Por quê? Foi-nos dado aqui as duas funções, foram-nos dadas duas funções f e g. Pede-se aqui a informação acerca das raízes da equação f após g igual a 0. Preste atenção, não comece a tomar xarope de inteligência, não é necessário, ok? Então temos aqui f de x igual a 2x mais 1 e temos a função g de x igual a x ao quadrado menos 1. Queremos obter alguma informação a respeito das raízes da função f após g de x igual a 0. Tá bom. Isso daqui é uma equação porque é uma igualdade, tá bom? Perde-se os zeros desta nossa função aqui. Queridos, isto aqui é muito simples. Você tem diversas maneiras de poder resolver um exercício, mas eu só vou mostrar uma, que é achar a função f após g. Vamos lá achar a função f após g. Na função f, esta aqui é a função f, no lugar de x vamos colocar g. Aqui temos x, fica 2 vezes g de x mais 1 igual a 0.
Agora, a função g é conhecida, é esta aqui, que no caso é x ao quadrado menos aí o 1, que deve ser igual, perdão, mais este 1, deve ser igual aqui a 0. 2 vezes este fica 2x ao quadrado, 2 vezes este fica menos aí o 2, tá bom? Menos 2, mais aqui o 1 igual a 0. Portanto, com este ficamos com 2x ao quadrado menos 1 igual a 0. Ok? Então, temos aqui uma equação quadrática. É só resolver a equação quadrática usando o seu talento. Neste caso, por ser incompleta, é só isolarmos aqui o x ao quadrado, porque falta o valor de b. Então, teríamos 1 sobre 2, aí 1 sobre 2, e para a remoção do quadrado, teríamos mais ou menos raiz quadrada de 1 meio. Portanto, significa que x é igual a menos raiz quadrada de 1 sobre 2, ou x é igual a mais raiz quadrada de 1 sobre 2. O que a gente pode concluir a respeito dessas raízes? São raízes simétricas, tá bom? São raízes simétricas. Bom, voltando aqui ao nosso enunciado, tem uma coisa que eu alterei, né? Tem uma coisa que alterei? Não, com certeza não. Nós somos bons. Se alterei alguma coisa, vocês vão ver aí. Vocês que estiverem a acompanhar, né? Vão poder notar e dizer alguma coisa nos comentários. Mas não alterei nada. Portanto, as raízes que estão aqui são simétricas. Aqui vêm inteiras. Não são números inteiros estes. Vêm negativas, nem todas, né? Então, não são todas negativas. São racionais? Não. Elas são compostas por raízes imperfeitas. Então, não são racionais. São inversas? Não. Raízes inversas seria ter aqui 2 e outra raiz ser 1 sobre 2, porque o inverso de 2 é 1 sobre 2. Se eu tivesse tido menos 3 sobre 4, a outra raiz seria menos 4 sobre 3, né? Isto aqui é inverso. Portanto, não são inversas. Opostas? Sim, são opostas porque têm sinais contrários. Rebentamos e passamos para a próxima questão. Neste caso, a próxima questão é uma questão altamente interessante. Sinto pena mesmo e sinto muito pelos que já estão a tosquenejar por aí. Tosquenejar é sonecar, querido. Vamos lá aqui. Vamos aqui à quarta questão. Tá bom? Lembre-se, se você não tem exercícios, terá esta ficha aqui para resolver e praticar, tá bom? Se estiver se preparando para o exame da admissão, ainda bem. Rebenta e diga aí que tudo é brincadeira das crianças. Na oitava questão temos o seguinte. Seja f, r em r, uma função definida por y igual a f de x. Sabendo-se que f de 0 é 3, f de 1 é 2 e f de 3 é 0, o valor de x tal que f após f de x mais 2 é igual a 3 é. Portanto, queremos um valor de x que faz com que tudo isto seja igual a 3, querido. Não precisa remédio de inteligência. Vamos lá arrebentar comigo isto. Temos aqui uma função R em R, tá bom? Uma aplicação, é uma relação R para R. Significa que o seu domínio é R, seu contradomínio também é R. Portanto, temos também informação de que o f no ponto 0 é igual aqui a 3. O f no ponto 1 é igual aí a 2. E o f no ponto 3 é igual a 0. Pede-se o valor de x que faz com que o f de x mais 2 seja igual aí a 3. Vamos lá. Isto vai ser facilíssimo. Veja só nos dados que nós já temos a resposta, tá bom? Já temos a resposta nos dados mesmo. Já temos a resposta nos dados. Veja o seguinte, os dados dizem o seguinte, que esta função f vai dar 3 se o x for aqui o 0. Portanto, se for f de 0, a resposta será 3. Então, f, para poder dar 3, é necessário que esta parte seja 0. Então, bem interpretado, é necessário que o f de x mais 2 seja igual a 0. Agora, já temos também nos dados o seguinte, que o f, para poder dar 0, é necessário que o que estiver no interior seja o 3. Portanto, para que esta função f possa dar 0,
é necessário que este interior, todo ele, x mais 2, seja igual aqui a 3, tá bom? X vai ser igual aqui a 3, o 2 passa a subtrai, x vai ser igual a 1. Rebentou e tá tudo certo. Portanto, é assim como nós vamos reduzindo os exercícios da brincadeira das crianças, conforme eu prometi. Por favor, querido, por favor, não existe inteligência sem prática, tá bom? Pratique aí, pratique aí. Estou fazendo questão de deixar esta ficha para você poder rebentar. Agora vamos analisar este negócio sobre o ponto de vista gráfico. Vamos fazer aqui a questão 27. Lembrando que eu não preciso fazer tudo, tá? Vocês podem fazer aí o restante da ficha, tá bom? Temos aqui a questão 27. Na figura temos os esboços dos gráficos das funções f e g. Portanto, temos aqui uma função f. Vejam só, esta curva aqui é a curva de f. E temos esta daqui, que no caso é a função que vai descrever a g. Pede-se a soma f de g de 1 mais g de f de menos 1. Atenção, pedimos a soma do f de g de 1 com o g de f de menos 1. Isto aqui vai ser fácil, facilíssimo novamente, tá bom? Nós só temos que pensar mais um pouquinho só. Primeiro, vamos procurar achar o f de g de 1. O f de g de 1, tá bom? Portanto, a função g, quando o x for 1, quanto é que ela nos dá? Vamos lá. Temos aqui a função g, quando o x é 1, qual é o valor de y? Qual é o valor de y que liga com este 1 no x? Nesta função g. Uma vez que cruzamos o eixo x, o valor de y é 0, porque é um zero da função. Portanto, entendendo neste gráfico que o g no ponto 1 é igual a 0, porque é um zero da função, agora nós podemos, no lugar de g de 1, colocar 0. Portanto, ficamos com f de 0. Agora, f de 0 é a mesma coisa que pedir ordenada na origem da função f, ok? Ordenada na origem é onde o gráfico cruza o eixo y. F de 0, primeiro vamos para o 0, estamos aqui no 0. A função f é esta curva aqui, tá bom? Esta curva aqui. Quando estamos no 0, qual é o seu valor de y correspondente? Também é o próprio 0, tá bom? F de 0 é 0. Isto significa que aqui como resposta, vamos dizer que este negócio, a verde, deu tudo 0. Vamos agora trabalhar aqui com uma outra cor. Vou chamar de que cor isto aqui? Vamos lá supor que é cor de vinho. Vamos lá supor que seja cor de vinho. O G de F de menos 1. Como é que a gente deve interpretar? Vamos lá pensar da seguinte maneira. Se o x for menos 1, quanto é que a função f vai me dar no valor de y? Atenção, menos 1, estamos aqui. Menos 1, estamos mais ou menos aqui. Menos 1. A função f. Vamos lá, a função f é esta curva, tá? A função f é esta curva. A função f, sendo esta curva, ela nos daria um ponto mais ou menos aqui, que é corresponder a um valor que seja... Não sabemos, tá bom? Não sabemos. É um K negativo. É um valor desconhecido, mas sabemos que é um valor negativo. Até se você quiser pode estimar, mas saiba que é um valor negativo. Por favor, guarde esta informação. Não tem aqui um número, mas sabemos que é um valor negativo, porque o menos 1, descendo para a função f, combina com y negativo, ok? Então, o f de menos 1 vai dar um valor K, tá bom? Que é negativo. Portanto, eu vou escrever até aqui que em vez de colocar isto aqui, vai ser G de K, mas que é um K negativo. Agora, se eu tiver um número negativo, ok? Num número negativo qualquer, a função G combina com quanto no Y? Veja só, eu venho no eixo X. A função G é esta daqui, a partir daqui para lá é uma reta. Para qualquer número negativo, a partir daqui para lá, tá bom? Os números negativos no X começam daqui. Para qualquer número negativo, vamos supor que, por exemplo, aqui eu teria estimado que seja menos 1,5.
ao colocar aqui este tal de k, que seria k negativo, né? Tipo menos 1,5. Quando eu subo para achar a função g, encontro este ponto. Qual é o valor de y? É o 2. Se eu tivesse dito que o k é menos 2, e da mesma coisa, quando subo aqui no menos 2 para achar a função g, encontro esta reta. E o seu valor de y corresponde aqui a 2. Então, é por isso que eu te mandei para analisar o exercício deste jeito, tá bom? Então, vamos entender que isto daqui sempre vai casar aí com o 2 no y. Portanto, esta função toda vai ser igual a 2. E 0 mais 2 é igual a 2. Rebentou, você é uma pessoa assim de sucesso. Não emagreça, tá? Não emagreça. Vamos ao último exercício. Eu sei, já existem vários que pararam o vídeo faz tempo, tá bom? Alguns sonecaram, alguns acharam que entenderam e foram-se embora. Agora, se você chegou nesta parte do vídeo, por favor, deixe o seu comentário. Eu preciso entender quem realmente ouviu estas palavras, tá bom? Agora vamos para uma outra situação altamente interessante mesmo, que é a questão 32. Na questão 32, nós temos o seguinte. Até deixa-me pegar aqui as cores para explicar a questão 32. Por favor, quem tiver dificuldades de compreender gráficos, vai emagrecer um pouco, tá? Isso só porque tem uma pequena dificuldade na compreensão dos gráficos, mas vamos lá. Disse que aqui a função g após g vai ser igual a menos 1. Estamos a dizer que esta função toda vai ser igual a menos 1. Menos 1 que aparece daqui quer dizer que é o valor de y, né? Porque estamos a dizer que toda a função sempre é igual a y. Nós sabemos que f de x, g de x, qualquer coisa de x sempre é igual a y. Portanto, estamos a dizer o seguinte. Qual é o valor que devo colocar aqui no x, tá bom? Para que esta função g me dê menos 1 no y. Primeiro vamos achar o tal de menos 1 no eixo dos y. No eixo y, menos 1 aparece aqui. Tá bom? Achado menos 1, qual é o x que nos faz obter o menos 1 nesta nossa função g de x? O valor de x que nos faz obter menos 1 na função g de x é o 0. Porque graficamente você só anda na vertical ou horizontal. Portanto, vindo para o eixo x, encontro o 0. Significa que é g de 0 que vai dar menos 1. Significa que é o g de 0 que vai dar menos 1. Só que para nós aqui, o que nós temos é g de x, tá bom? Significa que este g de x tem que ser 0 para a resposta ser menos 1. Significa que o g de x tem que ser igual a 0, tá bom? O g de x deve ser igual a 0 para o g de 0 poder dar menos 1. Agora que entendemos isto aqui, quando eu digo g de 0, estou a dizer qual é o valor de x que faz com que a função g dê-me 0. Ou seja, qual é o 0 da função g, tá bom? Qual é o 0 da função g? 0 da função é um ponto onde o gráfico cruzou o eixo x, que é este ponto daqui, ok? Neste ponto eu verifico que a função é 0. Qual é o valor de x? É aqui o 1, tá bom? Então, deste modo, entendo que este x deve ser igual a 1 para que o g de 1 dê-me exatamente o 0, tá bom? Queridos, eu sei. Nem todo mundo consegue entender quando chegamos a esta parte, mas é o seguinte, isto é problema de análise gráfica que muitos têm, tá bom? Então, veja se você melhora um pouco a maneira como analisa e compreende os gráficos. Depois volta para este vídeo. Este vídeo não tem nada. Tudo que mostrei aqui é brincadeira das crianças. Se você concorda, deixe o seu like. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Aqui Pedro da Glória Valis. Minha missão tem sido esta em todos os tempos. Reduzir matemática à brincadeira das crianças. God bless. Até a próxima de Moçambique para o mundo. Fui.